O Internacional apresentou na tarde dessa sexta-feira o zagueiro Agustín Rogel. Agora tu sabe como é que fala o nome do zagueiro, tá? Mas o reforço falou sobre estar pronto para jogar, disse que é uma honra com a família estar com o Internacional e principalmente, né, falou sobre a possibilidade de a lesão no joelho ser um dificultador com a camisa do Internacional. Mas algumas informações também de bastidores, como Bruno Tabata, Vitão, as possibilidades na janela do Internacional e uma entrevista do vice de futebol, José Olavo Bisol. A gente tem bastidor, é claro, então tu sabe, a gente vai conversar muito sobre o Inter. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, tudo certo, tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações aí do nosso clube, porque hoje estou aqui no Beira-Rio, onde há poucos minutos, a gente teve duas coletivas. Uma do Agustín Rogel, que é o zagueiro do Internacional agora que veste a camisa número 18, e também a primeira palavra, né, ou as primeiras palavras de José Olavo Bisol, o novo vice de futebol do Colorado. Bastidores, uma série de questões aí sobre as movimentações do Inter no mercado, então tu sabe. Fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal, ativa a notificação e ó, deixa aquele joinha bacana que ajuda pra caramba também o meu trabalho. Tá curtindo essa jaca aqui da Espírito Santo? Tu encontra na Arcadame Moda Masculina, lá em Gravataí. Centrão de Gravataí é uma barbada. Tem aqui na descrição o endereço. E ali tu pode encontrar Calvin Klein, Espírito Santo, Hangar 33, Enzo Milano. Cara, é muita coisa boa lá, moda masculina da melhor qualidade. Fala com o Carlos e fala com o Vini lá, que eu tenho certeza que tu vai ser muito bem atendido, que ó, o café eles pagam, tá? Mas vamos lá. Gente, primeiro de tudo, bastidores, tá? O Bruno Tabata, ele só não foi ainda anunciado como reforço do Internacional por algumas documentações que ainda estão pendentes. O jogador esteve aqui em Porto Alegre, ou está em Porto Alegre, melhor dizendo, né? Fez também os exames na parte da manhã, passou, tá tudo certo, tudo liberado, só que tem alguma que outra documentação que ainda não permitiu a assinatura do contrato em definitivo. Mas é jogador do Internacional em compra, inclusive, tá? O Inter diz, depois dos bastidores, que vai liberar alguma coisa do que pode ainda, né, divulgado, os valores, trâmite e tal, mas é uma compra que o Inter está fazendo. Ou seja, não é um empréstimo em aquela obrigação de compra, é uma compra direta. E aí eu não sei se não tem a ver com o Maurício, daqui a pouco alguma questão envolvendo valores também do meia, né, que o Inter vendeu para o Palmeiras, então a gente pode daqui a pouquinho entender um pouquinho melhor, tá? Mas, neste momento, compra do Bruno Tabata. Assim como o Samir viria por empréstimo de 1 ano com opção de compra junto ao Tigres. Os valores ainda eles são um pouco nebulosos, tá? Porque tem um valor de 3 milhões de euros, que é o passe fixado, e tem um valor de 3 milhões e meio de euros, que também seria o passe fixado para comprá-lo, então, ao final desse empréstimo. As pessoas aqui no Internacional não confirmaram, a gente não conseguiu conversar com pessoas que pudessem dar o valor certo aqui, mas o Samir está muito próximo de ser um reforço do Internacional, então, zagueiro, para, claro, né, fazer a questão do Vitão. Porque aqui o Vitão é importante destacar assim, ó. O Vitão vai jogar no final de semana, pelo menos é a informação que corre aqui. Porque é o seguinte, ele teria pedido para não jogar, né? E para ser liberado o quanto antes, porque ele não está gostando dessa questão aí de hoje está fechado, amanhã não está fechado, com o Betis e a negociação que está rolando entre o Inter e o clube espanhol. Só que daí o Roger chegou nele e conversou com ele dizendo o seguinte, cara, eu preciso que tu jogue nesse final de semana. Provavelmente até o jogo contra o Juventude na quarta-feira, tu vai ter resolvido esse teu problema ou as direções já vão ter se acertado. Mas agora, nesse final de semana, eu preciso que tu jogue. Por quê? O Gabriel Mercado, ele tá fora. Ele tem uma pubalgia e tá melhorando ainda com trabalhos específicos ao longo dessa semana e também na outra semana, a partir aí da segunda-feira, né? Perde a rodada desse final de semana. Teria o Igor Gomes, o Robert Renan e o Vitão para jogar de zagueiros. Tá? Se o Vitão não jogasse, teria que ser o Igor Gomes e o Robert Renan, não tendo uma opção para lateral direita. Ele teria que puxar ou o Bruno Gomes ou então o Rômulo.
Ou seja, ele teria de improvisar um jogador que não está acostumado, que não é o caso, por exemplo, do Igor Gomes. O Igor Gomes está mais acostumado a fazer a lateral direita nesse time, nesse contexto agora da temporada 2022. Então, joga o Vitão, joga do lado do Robert Renan e o Igor Gomes como lateral direito, com o Bernabé lá na esquerda. E aí, a partir, então, de segunda-feira, aí é uma outra história, é uma outra questão. Ou seja, mostra estofo também, né? O técnico Roger Machado, de conseguir chegar e conversar com o jogador e dizer, preciso de ti, e principalmente, né, mais uma vez o Vitão sendo ponta firme aí com o Internacional, aceitando, né, não, jogo normal e depois a gente decide o que a gente faz aí na continuidade aí das negociações, tá? O Agostinho Rohel, ele disse o seguinte, que ele precisava, foi 2 semanas mais ou menos, para a negociação meio que fechar com o Internacional, vem para cá feliz, vem para cá com a possibilidade de mais uma vez jogar no futebol sul-americano, vem com a família, a esposa grávida inclusive, tá? E disse que está à disposição, que quer ganhar, que quer fazer história aqui no Internacional, que entende o contexto dos anos sem títulos, entende o contexto da pressão, entende também o contexto do quanto o torcedor vai cobrá-lo, junto com os outros atletas, claro, mas que ele, com a experiência que tem, muito próximo, claro, dos 30 anos, né, faz agora 30 anos em dezembro, ele pode vir a agregar esse grupo de jogadores que já tem aqui. Disse que, inclusive, estava fazendo a pré-temporada lá na Alemanha, fisicamente está bem, ele tem nutricionista, ele tem um grupo de trabalho que auxiliou ele nessas questões de nutrição, físico, principalmente o joelho, a partir do momento que ele fez a cirurgia lá, mas que está plenamente apto a vestir a camisa do Internacional. Então, é um problema, teoricamente, a menos aí para o técnico Roger Machado. No final, depois do Agostinho Rohel ter feito as suas palavras e ter feito a sua coletiva, o José Olavo Bisol também falou em coletiva. Disse, claro, né, que a estrutura do departamento de futebol está sempre em análise, pode haver a contratação de um coordenador técnico, outros diretores ao seu lado e tal, mas hoje, nesse primeiro momento, mantém-se a estrutura, ele como vice, Magrão como diretor esportivo e a continuidade, né, do organograma do futebol, mas que a partir dos dias, se houver alguma necessidade ou se a avaliação for de que diretores ou um coordenador técnico tenha de ser feito ou tenha de ser contratado, melhor dizendo, vai ser feito, tá? Ele negou um clima de final de ano. Muito pelo contrário, ele diz que ele enxerga um vestiário, ele encontra um vestiário focado, com os jogadores querendo dar o gás agora para esse final de temporada em cima do Campeonato Brasileiro, que todos sabem das suas responsabilidades, sabem inclusive que os jogadores estão devendo, eles meio que se cobram dentro do próprio vestiário, e que, ele frisou mais de uma vez, né? Não estamos em clima de final de ano. E até algumas vezes até meio que levantando o tom, assim, não da voz, mas tentando se impor em cima do argumento. E aí ele foi perguntado sobre a questão da debandada, né, do Inter, o quanto os jogadores estão querendo sair, ou os jogadores saindo do Internacional, que é o caso do Maurício, o Arangues, o Bustos, agora a possibilidade do Vitão, e ele valorizou os jogadores, né, dizendo que são jogadores que são de excelência, jogadores de qualidade, e claro que ganhariam ofertas, né, mas negou de forma também veemente que existe uma debandada, né? Que existe um clima ruim no vestiário a ponto de que os jogadores queiram sair do Internacional. E, inclusive, um dos repórteres, o Bruno Ravazoli, que é muito bem informado, ainda citou um outro contexto trazido pelo Olé, da Argentina, de que o Ener Valencia está descontente e também teria pedido para deixar o Internacional. E ele negou completamente essa informação, disse que isso não confere, né, e que o Ener Valencia, além de ser um jogador do Internacional, está imbuído no projeto. Ou seja, negando, né, qualquer possibilidade aí de o equatoriano deixar o Internacional. Conversando também com algumas pessoas ao final da coletiva, tá, levantei a possibilidade de se havia ou haveria atraso de salários.
Porque, claro, que daqui a pouco também em cima desses 11 jogos sem vitória e essa questão até mesmo de performance dentro do campo poderia dar a entender que tem problemas de atraso de salários. Mais de um dirigente estava presente na conversa e nas perguntas que eu fiz aqui e todos negaram. Inclusive, alguns citando o Giovanni Zanardo, que é o CEO do clube, dizendo: liga agora para o CEO, liga agora para o Giovanni, que eu tenho certeza que ele vai te dizer que não tem nada. E, cara, eu vou dizer assim para ti, ele pode estar mentindo, as pessoas podem estar dizendo, né, que não tem salário atrasado, e tem, até podem, só que eles não falariam algo assim quando uma repercussão daqui a pouco disso poderia cair dentro do vestiário. Tá? O próprio Bisol sabe a importância de falar coisas do microfone e que daqui a pouco dentro do vestiário caia mal e aí contamine o ambiente. Então eles não vão falar uma coisa que existe, mas dizendo que não. Consegue entender a ideia, o raciocínio? Os jogadores ficariam muito chateados, né? Ficariam muito bravos, quebraria o clima do vestiário se pegassem e com certeza mentissem, né? Aqui os dirigentes, no caso, de que há atraso de salários. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, também entra lá em kto.com e pega o cupom Ernest para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Cadastra lá para dar uma brincada e aproveita para te divertir, porque KTO é onde a diversão acontece. Valeu? Forte abraço. Tchau.